tardes a todos, graças por la participación de ustedes. Quería agradecer también a Agencias Generales por la oportunidad que está dando a mí y a WEG a estar aquí en Bolivia transmitiendo algunas informaciones, algunas novedades tecnológicas desarrolladas por WEG Automación. Mi nombre es Reinaldo Potter, soy ingeniero de WEG Automación há 18 años. Trabajo con el soporte técnico y comercial de sucursales y distribuidores de América Latina. Mi objetivo en esta charla es hablar del uso de convertidores de frecuencia en automación y control de motores, que consequentemente sería automación y control de procesos industriales. Antes de empezarmos a hablar de los convertidores de frecuencia, antes vamos comentar algo, ou vamos primeiro algum tema relacionado ao motor elétrico, pois é o motor elétrico que o convertidor vai controlar ou vai automatizar. Em motor elétrico, podemos considerar que há um universo, uma série de motores elétricos, como por exemplo motores de corrente alterna e motores de corrente contínua. Nosso objetivo nesse momento é falar dos motores de corrente alterna. Nos motores de corrente alterna podemos ter três tipos: os monofásicos, os universais e os trifásicos. Acá vamos falar especificamente dos motores trifásicos. Em relação aos motores CA trifásicos, teremos duas tecnologias distintas: os assíncronos e os síncronos. Nós vamos aqui tratar do tema de motores assíncronos, que também são conhecidos por aula de ardilha, ou simplesmente motor de indução trifásico. Por que vamos falar do motor de indução trifásico e do motor aula de ardilha? Porque eles representam 90% das aplicações industriais. Então, se analisarmos o potencial do uso do variador de frequência, vocês perceberão que 90% das aplicações que podem utilizar um convertidor de frequência é porque a indústria utiliza o motor de indução trifásico. Quando utilizamos motores de indução trifásico, devemos conhecer alguns conceitos como que o motor de indução trifásico atualmente é o melhor modo para se obter energia mecânica a partir da energia elétrica. Então, como os processos industriais necessitam dessa energia mecânica, como atualmente temos uma rede de distribuição elétrica muito ampla, essa será a melhor forma de utilizarmos, a melhor equipo para utilizarmos para converter energia elétrica em energia mecânica. Há um detalhe importante, é que os motores de indução têm uma limitante de tal maneira que eles não têm a capacidade por si solos de variar a velocidade. Então, necessitamos algo externo para realizar esta variação. Outro detalhe também que é importante que conhecemos é que a maior parte dos processos industriais requerem variação de velocidade. E esta é uma característica que somente o variador ou o convertidor de frequência pode dar ao motor elétrico. Então, se queremos variação de velocidade para o motor, necessitamos da presença ou da funcionalidade do variador de frequência. Antes de falarmos do variador de frequência ou dos convertidores de frequência, necessitamos conhecer um pouco mais da matemática por detrás do motor elétrico. Por isso, vamos conhecer aqui duas equações. Uma é a que determina qual é a velocidade do motor, a qual depende de três variáveis: frequência, número de polos e deslizamento. Dessas três variáveis, duas são características físicas, mecânicas do motor. Significa que, depois de definidas, depois de construído o motor, não podemos mais cambiá-las. Já há uma variável, que é a frequência, que não depende construtiva do motor. É uma variável externa. E é através da frequência que o variador de velocidade vai atuar variando a velocidade do motor. Pero há uma outra equação que é importante conhecermos, que é a equação do par do motor. O par do motor é definido por três valores. Uma é uma constante,
sendo una constante no hay como cambiarlas, alterarla. La otra es el flujo magnético y por fin la corriente rotórica. El flujo magnético es una variable que depende de la relación de tensión de la frecuencia. Entonces, si queremos variar la velocidad del motor, con la frecuencia, variamos la frecuencia. Pero aí aparece um problema. Se queremos aumentar a velocidade, aumentamos a frequência. Se mantivermos a tensão constante, o fluxo magnético cairá. E ao cair o fluxo magnético, cairá o par do motor. Então, como não desejamos cambiar o par do motor, temos que manter esta relação constante. Essa relação se mantém constante desde que, ao aumentarmos a velocidade através da frequência, temos que aumentar na mesma proporção a tensão. Se desejamos barrar a velocidade, barramos a frequência, na mesma proporção barramos a tensão aplicada ao motor. E dessa maneira, vamos poder variar a velocidade do motor sem variar ou sem afetar o par do motor. Vamos falar um pouco de controle de velocidade. O controle de velocidade é obtenido por um variador de frequência. E o variador de frequência pode ser separado, dividido em duas estruturas básicas. Uma seria a estrutura de controle e a outra é a estrutura de potência, ou simplesmente etapa de controle e etapa de potência. Na etapa de controle, é onde encontramos o processador ao qual vai controlar não somente a etapa de potência, mas todas as outras informações que ingressam ou saem do variador, como, por exemplo, controlar as informações provenientes pelas entradas e saídas digitais, pelas entradas e saídas analógicas, interfaces de comunicação, que podem ser seriadas, podem ser interfaces Ethernet, etc. Também, a unidade de controle, ou a etapa de controle, tem o objetivo de comunicar-se com o operador do variador. Isso pode ser realizado simplesmente por uma IATM, ou uma interface homem-máquina, ou atualmente através de programas em computadoras ou em teléfonos móveis. A etapa de potência, vamos ver depois que é dividida em três partes. Uma etapa retificadora, a outra é a link CC e, por último, a etapa inversora. Então, como podemos estruturar a etapa de potência de um variador? A etapa de potência do variador então, é composta por um circuito retificador, por uma etapa link CC composta por capacitores e a etapa convertidora composta por os IGBTs, que são transistores de potência. Assim, como funciona essa etapa de potência ou esse circuito de potência? Alimentamos o variador com um sinal pela rede elétrica sinusoidal, que pode ser monofásico ou trifásico. No nosso caso, estamos utilizando um sinal trifásico sinusoidal. Esse sinal será retificado por os diodos de potência, que alimentarão a etapa de link CC, composto por capacitores. Os capacitores são importantes por quê? Porque esta retificação não permite que o sinal subministrado a esta etapa seja um sinal constante, é ondulado. Então, os capacitores têm a possibilidade de estabilizar e para subministrar a etapa inversora, que é composta por os IGBTs, um nível mais contínuo possível. Sendo assim, a etapa de inversora ou convertidora poderá generar um sinal modulado por altura de pulso, que terá a funcionalidade de controlar o motor tanto a nível de torque, de par, como de velocidade. Então, a etapa conversora ou a etapa conversora funcionará através dos RBTs como interruptores, que ora estarão abertos, ora estarão cerrados, e com isso generando esta modulação PWM, esta modulação por altura de pulso,
que vai a controlar o motor, tanto do ponto de vista do semiciclo positivo como do semiciclo negativo. É basicamente como prender e apagar um interruptor. Então, se desejamos enviar um pulso positivo para o motor, vamos cerrar o IRBT superior que envia potencial positivo e vamos manter aberto o IRBT pela parte inferior que enviaria potencial negativo. Ao contrário, se desejamos agora enviar um pulso negativo ao motor, vamos abrir o interruptor com o IRBT1 e cerrar o IRBT identificado como número 4. Isso seria a representação do funcionamento de uma das fases que alimenta o motor elétrico através do variador. Bueno, vamos agora recordar novamente as mesmas equações de motores, porque nosso objetivo nesse momento é definir as técnicas de controle que podemos ter em variador de frequência. Então, vocês recordam que a rotação do motor, a velocidade do motor é definida por essas três variáveis, onde o variador atua sobre a frequência aplicada ao motor. Quando controlamos o motor através da frequência subministrada a ele, decimos que estamos utilizando o método de controle escalar, ou simplesmente controle U barra F, ou B barra F, tensão por la frequência. Mas também temos uma outra equação que define o par do motor. Quando controlamos não somente a velocidade do motor, mas também desejamos controlar o par do motor através do variador de frequência, decimos que estamos então utilizando o controle tipo vetorial. E por que o controle vetorial leva esse nome? Porque este controle atua frente à corrente rotórica que representa um dos vetores que compõem a corrente total do motor. O controle escalar, somente para recordar, ele atua frente à frequência. Se não desejamos afetar o par do motor, temos que manter esta relação constante que define o fluxo magnético. Sendo assim, a relação entre tensão e frequência tem que ser constante. Mantendo esta relação constante, mantenemos o par subministrado ao motor constante. E assim somente variamos a velocidade do motor. O controle vetorial, como eu havia comentado, atua frente à corrente rotórica, que é representada por um dos vetores que compõem a corrente total do motor. Sendo assim, a corrente total do motor é a corrente, a suma vetorial da corrente rotórica por la corrente do motor. Por isso que leva esse nome de controle vetorial. Assim, nós atuamos frente aos vetores que compõem a corrente do motor. Em relação ao controle vetorial, podemos encontrar dois tipos. O controle ao qual o variador controla o motor, mas não há uma retroalimentação, ou seja, o variador envia a informação ao motor e não há uma resposta direta do mesmo. Quando ponemos uma retroalimentação através de um encoder, decimos que estamos utilizando o controle vetorial com sensor ou área cerrada, ou simplesmente controle vetorial com encoder. A vantagem deste método de controle é que temos a informação de que está passando com o eje do motor. A que velocidade está girando, a que sentido se encontra o eje do motor. Podemos realizar um comparativo entre os métodos de controle de motores através de variadores de frequência. Como eu já havia comentado, inicialmente temos o controle vetorial e também temos o controle escalar e o controle vetorial, que é vendido por sensorless com encoder. Antes da existência de los cobertores de frequência, o método que utilizávamos para controlar uma máquina em velocidade par eram os motores de corrente contínua. Os motores de corrente contínua tinham a possibilidade de controlar o motor ali com precisão, a velocidade do motor com precisão,
controlar o par, o torque do motor, e também temos sincronismo com precisão. Quando apareceu o controle escalar, logramos obter uma boa precisão de velocidade, mas todavia não havia como controlar o par e tampouco obter sincronismo com precisão. Com o desenvolvimento dos computadores de frequência e o aparecimento do controle vetorial, melhoramos um pouco mais essa condição, a ponto de termos condições de obter uma melhor precisão de velocidade, um controle de torque, mas todavia não havia sincronismo com precisão. Pero como encoder, logramos obter melhor precisão de velocidade que os motores de corrente contínua, logramos controle de par e também sincronismo de precisão. Com o controle vetorial com encoder, agora temos condições de substituir aplicações que anteriormente necessitavam dos motores de corrente contínua. Em relação às técnicas de controle, recordamos que temos controle escalar, o controle vetorial sem encoder ou sensorless e o controle vetorial com encoder. Então, em resumo, o controle escalar ou simplesmente controle V/F se trata de um controle mais sencillo, que toma como base uma curva que relaciona a frequência e a tensão na saída do motor. É o mesmo dizer que o variador funciona como uma fonte de tensão, generando valores de frequência e de tensão que variam proporcionalmente para manter o par constante. Já com o vetorial sensorless, nós logramos uma melhor operação com um rango de variação de velocidade de 1 para 100 e uma precisão de controle de velocidade de 0,5% em relação à velocidade nominal. Alto par de arranque e respostas dinâmicas rápidas. Todavia, com um vetorial como encoder, nós temos as mesmas vantagens do controle vetorial sensorless, pero com benefícios como controle de par a velocidade hasta certa. O que significa isso? Significa que o motor tem condições de substrar par em seu ponto de E, sem variar a velocidade, ou mantendo a mesma igual a zero. E também uma precisão de velocidade todavia melhor de 0,01%. Agora vamos falar de características generais que temos em os convertidores de frequência. Algumas características que podemos aplicar a nossas máquinas, a nossos processos. A primeira característica importante que se deve notar são as rampas de aceleração e de desaceleração. Em os variadores de frequência podemos trabalhar basicamente com dois tipos de rampas. A rampa linear e uma rampa chamada rampa S. Essa rampa S é utilizada para aplicações que requerem variações suaves da velocidade ou variações suaves da aceleração em um momento da rampa superior ou da rampa de descenso. Também, não desejamos somente acelerar as aplicações. Muitas vezes necessitamos pará-las de alguma maneira. E com isso necessitamos utilizar algum método de frenado através dos variadores de frequência. Um dos principais métodos utilizados é através da própria rampa de desaceleração, que vai diminuindo a frequência. Ao diminuir a frequência, estamos diminuindo a velocidade. Com isso, estamos frenando a aplicação. Pero há aplicações onde a inércia da máquina é tão alta que mesmo que nós pongamos 0 Hz ou tentamos poner 0 de rotação, a aplicação sigue fazendo com que o motor mantenha-se girando. Para esse tipo de situação, precisamos buscar outro tipo de frenado. Como o motor está girando por inércia, significa que esse motor está trabalhando como um generador, está generando energia. Então, se eu tiver um método de que absorva essa energia que está sendo generada por el motor, teremos condições de parar mais rapidamente a aplicação. Para esse tipo de situação, temos como solução os módulos de frenado homeostático, que são IRBTs que comandam essa energia que vem do motor para um resistor que lá dissipa. E ao dissipar essa energia, estamos conseguindo parar mais rapidamente a aplicação.
Pero este método, como utiliza a absorção de energia generada por el motor, pode ser melhorado. De que maneira? Através de um método conhecido como frenado regenerativo. O frenado regenerativo é utilizado quando, em vez de dissiparmos essa energia em um resistor, vamos conduzi-la diretamente à rede elétrica. Com isso, vamos obter um ahorro energético. Então, é decir que a própria energia generada pelo motor, quando está girando por inércia, será regressada à rede elétrica e, com isso, podemos utilizar essa energia para outras aplicações. Ao reutilizar uma energia generada por um aparato da máquina, estaremos recuperando essa energia que foi utilizada em motor. E, com isso, obteremos também não somente ahorro energético, como ahorro em nossa conta, em nossa fatura de energia elétrica. E, por fim, se nenhum dos métodos são suficientes para parar a máquina, podemos, ao final, utilizar o método de injeção de corrente contínua. Ao injetarmos corrente contínua em um motor indução trifásico, conseguimos travar a rede e, consequentemente, parar imediatamente lá na aplicação. Também, outra funcionalidade interessante que se permite utilizar nos variadores de frequência. Quando estamos utilizando o controle escalar, que é o controle da tensão por a frequência do motor. Podemos actuar em uma curva 1/F do motor a ponto de que, em vez de termos uma proporção entre tensão e frequência, vamos cambiar essa proporção a ponto de que se injecte mais tensão que frequência ao motor e com isso teremos a ganância de par. Essa ganância de par será utilizada para romper a inércia inicial da aplicação. E com isso, poder em marcha a aplicação, poder em marcha o motor de forma mais fácil. Muitas vezes, teremos aplicações que se requerem constante câmbio de velocidades durante o processo. Muitos operadores acabam utilizando a pantalla da linha time do variador para realizar esses câmbios. O problema é que excessivo contato com a pantalla pode ser que dane esta IATM e com isso eles tenham que substituí-la frequentemente. Em vez de então variar a velocidade pela pantalla, utilizamos duas entradas digitais conectadas a botoneiras, uma normalmente aberta e outra normalmente cerrada, onde uma terá a função de acelerar o motor e a outra de desacelerar. Com isso, evitamos de utilizar sempre a pantalla da IATM para realizar a variação de velocidade. E utilizamos, em vez de na pantalla, as entradas digitais através de botoneiras comuns. Aí algumas aplicações que necessitam variar a velocidade de forma pré-definida. Então, teremos uma função chamada load speed, que através de 3 entradas digitais podemos realizar uma combinação lógica. Okay? Essa combinação lógica pode estar relacionada a uma velocidade pré-definida. Então, quando o operador posiciona as entradas digitais em uma sequência lógica, vamos obter uma velocidade pré-definida. Por exemplo, se eu pongo 000 e se foi programado esse parâmetro com 450 RPM, e nesse momento o motor o variador vai encodar ao motor uma rotação de 450 RPM. Se eu quero realizar uma outra combinação, por exemplo, 1 1, o motor vai alcançar 2.700 RPM. Esta funcionalidade não exige que seja crescente ou decrescente. Você pode poder a velocidade que a máquina necessita. Esse tipo de funcionalidade é muito utilizada em aplicações como de ascensores. Outra função, conhecida como ride-through, permite que o variador no apague ou no apague por falha quando temos uma caída de tensão. Então, quando ativada essa função, mesmo que tenha uma caída de tensão, o variador vai identificar esta caída e desabilitar o sinal PWM destinado ao motor.
E nesse momento, o motor se quedará funcionando por rueda livre, sin tensión sobre sus devanados, hasta que la tensión vuelva al nivel normal. Al retornar a regresar al nivel normal, el variador empieza a una rampa de aceleración hasta que el motor vuelva a su velocidad original. De esta manera, tenemos la ventaja de motor no parar quando teremos uma caída momentânea de tensão na rede elétrica. E com isso evitamos também que o variador entre em falha. Outra função presente em todos os variadores de WEG é a função PLC, conhecida por soft PLC. Esta função dá ao variador um PLC integrado, de tal maneira que podemos automatizar a máquina, o processo ao qual o variador está inserido, através de um programa em ladder desenvolvido por um software específico chamado WPS. Temos aqui um exemplo de funcionamento ou de aplicação muito sencillo, onde, ao acionar o processo, o programa em ladder, na função PLC, aumenta a rotação hasta 1336 RPM. Depois de um certo tempo dessa rotação, barra para 1883. Depois, inverte a sentido de giro, queda-se algum tempo em 450 RPM, hasta que a aplicação se apaga. Isso tudo foi realizado automaticamente com o programa em ladder desenvolvido por o operador para esta máquina. Outra funcionalidade que se encontra em los variadores de frequência são os reguladores PID. Os reguladores PID são basicamente controladores que executam cálculos proporcionais, integrais derivativos e podem ser utilizados para controle de alguns processos como nível, pressão, fluxo, temperatura, pH e assim por diante. Como funciona esse regulador PID? Basicamente, temos que obter uma retroalimentação do processo. O valor obtenido pela retroalimentação do processo é comparado com o valor de referência e o regulador PID do convertidor analisa esta referência em relação à variável do processo e atua em la velocidade do motor, corrigindo esta variável a qual o motor está actuando. Um exemplo sencillo do uso do controlador PID está nos sistemas de bombeiro. Nos sistemas de bombeiro, generalmente, buscamos trabalhar com uma pressão constante em uma tuberia. Então, vamos ter acá na tuberia um pressostato, um sensor de pressão, que informará ao variador qual é a pressão momentânea dessa tuberia. O variador vai comparar com uma referência pré-definida por o operador e, havendo a necessidade de corrigir, actuará em el motor. Por exemplo, suponga que essa tuberia está alimentando uma série de vivendas em um condomínio residencial. Se o consumo de água começar a subir, o que passará com a pressão? Começa a cair. Ao detectar a caída da pressão frente ao valor de referência, o variador actuará aumentando a velocidade do motor e, consequentemente, aumentando a velocidade da bomba. Ora, se tivermos a situação reversa, que seria uma diminuição do consumo de água dessa tuberia, a pressão começaria a aumentar. Então, ao detectar o aumento da pressão através do sensor, o variador barraria a velocidade do motor para fazer com que a pressão vuelva a seu limite definido por el set point por la referência. Outra característica importante em variadores de frequência é a existência de uma indutância incorporada ao enlace CC. Esta indutância dá três vantagens ao variador. Uma delas é manter a corrente do CC mais constante, evitando assim variações dessa tensão do CC em frente a variações da carga. Aumento da vida útil do equipo, porque esta reactância, esta indutância,
aumentaria a reactância da entrada do variador, e com isso o variador se quedaria mais protegido frente a curtos-circuitos. E, además de isso, reduziria significativamente a quinta e a sexta harmônica. A indutância trabalharia com uma espécie de filtro de harmônicos interno ao variador. E, por fim, uma característica importante que um variador deve ter é os circuitos impressos balizados, também conhecidos como tropicalizados. Isso aqui basicamente é a aplicação de um barniz especial, que é definido segundo uma normativa internacional, IEC 60721, onde, ao aplicarmos esta capa de barniz, que tem esta coloração âmbar, estaremos protegendo as placas eletrônicas do variador frente a polvo, umidade, altas temperaturas, substâncias químicas. Isso garantiza um aumento da vida útil dos variadores. Esta característica é presente em 100% das placas eletrônicas dos variadores e arrancadores suaves produzidos por WEG. É dizer que qualquer pessoa que tenha um drive WEG terá esta característica incorporada nas placas eletrônicas deste equipo. Bueno, senhores e senhoras, agora vamos falar onde podemos aplicar convertidores em controle e automação de motores, máquinas e processos. Por exemplo, temos aqui uma máquina muito conhecida dos outros, que é um compressor. O compressor é acionado por um motor. Então, muitas vezes no processo de refrigeração necessitamos distribuição de ar comprimido por el sistema. Então, o variador seria o equipo ideal para controlar o motor do compressor ou do sistema de ar comprimido. Uma outra aplicação que temos são as cintas transportadoras industriais. Em muitos casos, em cintas transportadoras industriais, há uma limitação de espaço, pois não há onde poner o variador de frequência. Neste caso, acaba sendo muito útil. Temos o variador acoplado ao motor, mas não são todos os variadores que têm esta característica. Somente os motor drives, que assim como são conhecidos, podem ser conectados diretamente ao motor. Aqui também, nesse tipo de processo, temos uma característica muito interessante, porque, además do convertidor de frequência em cintas transportadoras industriais, vamos necessitar do motor e, conectado ao motor e à cinta transportadora, é o redutor. Quando temos esses três componentes aplicados a uma máquina, a um processo, decimos que estamos aplicando uma solução Motion Drive. E nesse ponto, o WEG, como empresa, é uma das poucas que existem no mercado capazes de subministrar ao cliente uma solução chamada como Motion Drive. Também temos aplicações como grandes cintas transportadoras utilizadas em minerias. Essas cintas transportadoras podem ser de metros ou até mesmo quilômetros de longitude. Quando temos cintas transportadoras para minerias com muitos metros de longitude, é necessário que você tenha a solução Motion Drive, que seria o redutor, o motor e o variador, ao largo dos distintos segmentos da cinta transportadora. Então, é necessário que cada variador conectado a cada segmento da cinta transportadora de mineria tenha uma sincronização entre si. Então, um variador de frequência permite, trabalhando em sincronismo, permite controlar os segmentos de toda a cinta transportadora até seu ponto final. Também, em processos de ventilação, podemos necessitar de variação de velocidade para aumentar ou diminuir o caudal do ar que é deslocado. Também se utiliza variadores nesse tipo de aplicação. Em aplicações conhecidas como AT-VAC-R, que significa AT de heater, calefacção, B de ventilator, ventilação, e AC de ar condicionado, además de R, refrigeração, temos variadores com aplicações especiais, como por exemplo, os sistemas de refrigeração,
onde as unidades condensadoras estariam na parte superior do edifício, ok? E essas condensadoras necessitam ter um controle. Esse controle seria executado por el variador de frequência. Aplicações de ascensores. Então, todos os ascensores, ou todos os edifícios que levam ascensores, em seu ponto mais superior levam uma caixa de máquinas. Nessa caixa de máquinas, nós vamos encontrar um tabuleiro, e nesse tabuleiro vamos ter o variador de frequência controlando o motor do ascensor. Sistemas de bombeiro podem ser compostos por um variador, ou vários ou múltiplos variadores, como neste caso acá. Esse sistema, por exemplo, pode trabalhar de maneira em que um variador maestro controlaria os demais variadores, que seriam os seguidores do maestro. Um sistema como este, caso o maestro tenha uma falha ou problema, um variador seguidor poderá assumir a função de maestro. Em WEG, teremos uma solução muito conhecida que chamamos de Pump Genius ou bombeiro inteligente. Ele é um sistema que automatiza todo um sistema de pressurização de tuberias, né, de transporte de água. Também, uma outra aplicação que requer várias velocidades são as extrusoras. Não importa se a extrusora é uma extrusora de plástico, ou é uma extrusora de alumínio, ou até mesmo uma simples extrusora de ladrilhos. Elas necessitarão de variação de velocidade para poder empurrar a matéria-prima até ao molde para generar a peça que está sendo injetada. Então, o variador terá a função de variar a velocidade do motor para que seja executado esta injeção do material para generar a peça através da extrusora. Controle de geração de silos. Então, os silos não são simplesmente depósitos de grãos. São depósitos de grãos que devem manter a qualidade do grano durante dias, meses, podendo chegar até mais de um ano. Então, para evitar que tenha perda da produção dos grãos que aqui estão armazenados, em silos se põem sensores de umidade. Esses sensores de umidade enviam informação através de uma controladora ao variador, e o variador vai controlar a velocidade de tal maneira que o ambiente tenha a umidade ideal para manter os granos em perfeitas condições. Também, em traslação e elevação de cargas, ou simplesmente gruas ou gruas, teremos a aplicação de vários motores. Por exemplo, o movimento de traslação, generalmente temos dois motores em ambos os lados da grua. E para cada motor, vamos ter um variador controlando, e os variadores que controlam os motores da grua terão que estar em sincronização para que seja executado o movimento da carga. Además, temos na grua a máquina que vai executar o movimento de ascenso e descenso da carga. Então, em um movimento vertical, em um movimento de ascenso e descenso, também se aplica o variador de frequência para poder realizar esses movimentos com segurança, com precisão. Ademais de tudo isso, podemos poner os variadores de frequência comunicando-se em rede através de um controlador, que seria um PLC. Em nosso exemplo, temos aqui um PLC de WEG, conhecido como PLC 500, um PLC para grandes aplicações, que controlaria através de comunicação em rede vários convertidores de frequência, podendo ser o WEG, e os variadores controlando os motores do processo. Ademais, este PLC estaria não somente enviando informações de controle pelo recebendo, e essas informações poderão ser visualizadas em uma pantalla tátil, que neste exemplo temos aqui um modelo de WEG. Em relação aos protocolos, os variadores de WEG podem trabalhar com diversos tipos de protocolos, os mais utilizados
nas indústrias, como protocolos de comunicação serial, como RS-232, RS-485, Modbus TCP, Profibus DP, Profinet IO, DeviceNet, Ethernet IP, Canopy, Ethercat, Metasys e também BACnet. Bueno, senhores, estamos chegando à fase final desta apresentação, desta charla técnica, e agora vamos apresentar a vocês a família de convertidores que o WEG tem disponível para o mercado. Mercado este que não é exclusivamente de Bolívia, mas também é para o mercado mundial. Para compreendermos melhor, vamos separar as famílias de convertidor de frequência de WEG, considerando a corrente e a funcionalidade, as prestações que esses variadores podem oferecer à máquina, ao processo, ao sistema. Okay? O variador de menor potência que temos seria o CFWC, que tem uma série de funções aliada a uma capacidade de corrente de até 7,3 amperes. Depois temos o CFW300, que seria um variador superior ao 100 e também superior ao nível de corrente, alcançando até 15 amperes. Depois temos um salto tecnológico e também de potência com o CFW500, que tem várias funcionalidades que vamos ver mais adiante, com a capacidade de alimentar motores de até 211 amperes. Depois temos a linha CFW11, que chega até 1141 amperes. Caso necessitamos de uma todavia de mais corrente, mais potência, temos uma linha passada com o CFW11, que é a FW11M. Seria basicamente um variador já ensamblado em tabela, que alcança uma corrente de 3.012 amperes. Por fim, teremos um novo produto que estamos lançando ao mercado, que tem mais funcionalidades que todos os demais variadores, e que atualmente abarca a corrente de 760 amperes. Falando um pouco mais de cada uma das linhas, como eu comentei, o CFW100 alcança uma corrente de 7,3 amperes, que em 220 volts equivale a acionar um motor de 2 ATP. Então, esse é um variador que a alimentação é monofásica. A alimentação é monofásica, mas é importante não olvidar que este variador aciona o motor trifásico. Depois temos a linha CFW300, que tem uma capacidade corrente de até 15,12 amperes. Isso equivale à potência do motor de 10 ATP em 380 volts. Esta linha, ademais de trabalhar com 380 volts, também trabalha com alimentação monofásica ou trifásica em 220. CFW500, como eu já havia comentado, chega a uma corrente máxima de 211 amperes, podendo ser alimentado desde 200 a 600 volts e adicionando como potência máxima um motor de 150 ATP. Por fim, teremos aí o CFW11, que já alcança a tensão de 690, correntes de 1141 amperes, isso equivale a aproximadamente 950 ATP em 380 volts. E para finalizarmos, devo comentar um pouco mais desse novo modelo chamado CFW900. É o equipo mais avançado que hoje o WEG tem para variação de velocidade de motores em baixa tensão. O CFW900 em 760 amperes pode acionar aí um motor de 400 kW ou 550 ATP. E o menor modelo pode generar aí suministrar uma corrente de 12,8 amperes, que equivale aí ao acionamento de um motor de 1 ATP. Ademais dessas características de corrente e potência, o CFW900 leva incorporado em seu UCC um indutor de série.
Este equipo, diferente de los demás, tem por estándar filtros de radiofrequência, filtros de compatibilidade eletromagnética. Também leva funções de segurança incorporadas, sua versão estándar, uma IATM gráfica e podemos utilizar uma IATM com Bluetooth que permite comunicação de operador a um telefone smartphone com um aplicativo ou para Android ou para linha iOS. Esses modelos podem levar com ou sem RBT de frenada para frenada reostática. Tem outros tamanhos que variam do tamanho A hasta el H e grau de proteção IP20. Em relação ao nosso antecessor CFW11, o que podemos dizer sobre o CFW900? Esse equipo tem densidade e potência superior a 11, quer dizer que tem maior capacidade de corrente em um volume mais reduzido. Tem as características nativas por estándar desde fábrica e é um equipo de maior competitividade frente ao CFW11. Como eu comentei, há atualmente 8 tamanhos, de A hasta H, alcançando hasta 760 amperes. Pero estamos já desenvolvendo uma mecânica nova chamada mecânica I, que alcançará hasta 1200 amperes. Então, sigue sempre a tendência de, conforme cambia a carcaça, aumenta a corrente e, consequentemente, aumenta a potência, a capacidade de potência do variador. Novidades em relação a este variador. A primeira coisa é a interface de programação. É muito fácil de programar, muito fácil de utilizar. É uma interface muito intuitiva. Temos um novo sistema de gestão térmica inteligente que proporcionará um aumento da vida útil do variador, evita paradas do motor em condições adversas, como alta temperatura. Em relação à eficiência, o equipo é 10% mais eficiente que o CFW11, graças a uma função avançada de ahorro de energia presente em seu algoritmo de controle. Además dos métodos de controle de motores de indução muito conhecidos por nós, como o escalar, o voltage vector VEG, o controle vetorial, tanto sensorless como encoder, e o auto-tuning, o auto-ajuste, esse variador tem um novo controle de motor do tipo de ímãs permanentes. É um controle conhecido como voltage vector VEG PM, Permanent Magnetic, que significa ímãs permanentes. Esse produto cumpre com as normas de eficiência energética para variadores IEC 61809, também conhecida como classificação de ecodesign. Tem uma nova função avançada de ahorro de energia e também seu algoritmo é basado em sempre buscar a corrente mínima necessária para que o motor acione a carga ou a aplicação. Temos um novo método de modulação PWM que permite operar motores, acionar motores com longitude de cabos hasta 200 metros. Como funciona isso? Uma aplicação onde o método de controle é estándar, temos presentes pulsos de tensão generados devido à longitude do cabo. Então, se nós amplificarmos essa visão, vamos ver que estes pulsos podem ligar a generar uma tensão que é mais que o dobro da tensão nominal pela rede elétrica. Com a nova modulação PWM del CFW900, podemos perceber que estes pulsos generados pela longitude do cabo são menores que o método anterior. E, consequentemente, isso permitirá que conectemos motores a longitudes hasta 200 metros. Em resumo, podemos dizer que o CFW900, com motores WEC, podemos conectá-los
com longitude máxima de cabos hasta 200 metros. Entre 200 metros e 500 metros, utilizaríamos reactâncias de saída. E de 500 metros a 5.000 metros, utilizaríamos filtros sinusoidais em a saída. Então, se compararmos com as versões de variadores superiores, que suportavam hasta 100 metros de cabo, a linha CFW900 suporta atualmente 200 metros de cabos. Em relação à restrição térmica inteligente, essa função é única, ok? E permite o uso da variadora em entornos com diferentes temperaturas, inclusive temperaturas altas. Essa restrição térmica reduz a necessidade de sobredimensionamento e protege os componentes do convertidor, consequentemente aumentando a vida útil da mesma. O ventilador do dissipador somente vai acender ou apagar de forma automática, ou quando haver realmente a necessidade. Como funciona este algoritmo de restrição térmica? Bueno, vamos suponer que o variador ou o variador está em um ambiente que está onde a temperatura está aumentando, está subindo, ok? Vamos suponer que nesse momento o motor está absorvendo uma corrente constante de 146 amperes e o variador está aplicando a 11 RPTs uma frequência de computação de 4 kHz. Uma situação então onde frequência de computação de 4 kHz, corrente absorvida por um motor através do variador de 146 amperes e lá a temperatura do ambiente está aumentando. Conforme aumenta a temperatura do ambiente, vamos ter a temperatura de 11 RPTs aumentando, hasta que se alcance o limite máximo. Ao alcançar esse limite máximo, o variador percebe esse alcance desse limite máximo de temperatura e começa a barrar a frequência de computação para diminuir ou manter estável a temperatura em 12 RPTs. Com isso, vamos evitar de que o variador sofra uma parada por sobretemperatura através do melhor controle da frequência de computação. Este método de controle chamamos de método de controle de malha lenta, ok? Pero há outro método de controle da frequência de computação que chamamos de malha rápida. Esta é utilizada quando temos não mais uma questão somente de temperatura, mas sobrecarga na aplicação. Quando temos uma sobrecarga na aplicação, suponhamos que a aplicação exige um aumento da corrente absorvida por el motor. E nesse momento, quando temos um aumento da corrente do motor, o LRPT passará por um aumento de temperatura. Ao detectar esse aumento de temperatura devido ao aumento da corrente, o variador diminuirá a frequência de computação de forma rápida para garantizar a diminuição da temperatura em LRPT e, consequentemente, evitar a parada do variador por sobrecarga. Como eu já havia comentado anteriormente, o variador por estándar leva funções de segurança corporal. Ele leva dois tipos de funções, STO, Safe Torque Off, e a SS1. Ambas as funções cumprem com requisitos de normativas internacionais, como IEC 61508 e ISO 13849. Essas duas funções atuam da seguinte maneira. Para o caso da STO, ao haver a necessidade de uma parada de emergência, o variador corta os pulsos e RPTs para o motor, consequentemente corta o par, o torque do motor, e o motor acaba parando por inércia. SS1 opera da seguinte maneira: assim que recebe o sinal de parada de emergência, o variador aplica uma rampa de desaceleração por um tempo definido e posteriormente esse rampa, depois dessa rampa de desaceleração, o variador corta os pulsos PWM para o motor. Falamos agora da nova interface de programação,
que é gráfica. Em relação a esta interface de operação, ela sigue com as mesmas características das IATMs dos variadores anteriores, com a adição de algumas características, como, por exemplo, possibilidade de haver comunicação Bluetooth, ok? E, además da interface gráfica, há uma nova tecla chamada tecla Help, que permite informar, apresentar a vocês na pantalla informações referentes à programação que está sendo realizada. Então, esta tecla basicamente busca informações em um manual interno do próprio variador para ajudar a pessoa que está programando. Demais funções são as que temos nas outras IATMs, como por exemplo, a seleção de sentido de giro, seleção local remoto, tecla Job, Stop, Start. Também na pantalla temos a informação do relógio, um relógio em tempo real. E porto USB para conectarmos à computadora para realizarmos tarefas como monitoreio, programação, instalação de versões de firmware, etc. Como programamos LCFW900 através desta pantalla IATM? Okay? Então, temos sempre um menu principal que nos dá 4 opções: status, diagnósticos, configuração e assistentes. Se eu quero buscar alguma informação de status do variador com 4 passos, okay, eu consigo buscar a informação que eu estou desejando. Neste exemplo, estamos aí buscando a informação de par do motor. Então, o operador do variador ele dio o menu principal status, medições, par do motor, valor estimado e por fim aparece o valor do par desejado. Depois, o que necessitamos obter alguma informação de diagnóstico. Da mesma maneira, em 4 etapas, buscamos a informação de diagnóstico desejada por operador. Parte de configurações, programação do variador. Igualmente, vamos ao menu configurações. Se desejamos programar a frequência de comutação, por exemplo, do variador, vamos em configurações de variador e rede, frequência de computação, usuário, e aí ingressamos a pantalla onde se permite cambiar a frequência de computação pelos RBTs do variador. Em relação a acessórios, por estándar, o CFW900 leva 4 slots para posicionarmos tarjetas que podem ser entradas e saídas analógicas e digitais, transdutores de temperatura, portos para encoder e modos de comunicação. O que é interessante nesse novo variador é que não há uma posição fija para cada módulo. Você pode fijar módulo em qualquer uma das 4 posições. Se por algum motivo é necessário mais que 4 módulos, há um acessório que permite posicionarmos aqui hasta 7 tarjetas opcionadas. Então, através deste acessório, vamos agora aumentar a capacidade do variador de 4 para 7 módulos. 7 módulos que permitirão conectar aqui entradas e saídas analógicas e digitais, módulos de encoder, módulos de saída relés, sensores de temperatura ou transdutores de temperaturas, ou módulos para comunicação em rede. Já que estamos falando de comunicação em rede, o CFW900 é altamente conectável. Por quê? Porque trabalha com os principais protocolos industriais do mercado. Ademais desses protocolos do mercado, teremos a comunicação Bluetooth e este equipo opera um protocolo chamado MQTT, que é o protocolo necessário para ponermos este variador em uma posição de um produto IoT Ready, ou isso significa que esse equipo já é um variador preparado para a indústria 4.0.
do zero. Outro detalhe, outra função que encontramos no CFW900, que também está presente em todos os variadores WEG, é essa PLC incorporado. Este PLC incorporado pode ser programado por um software gratuito, chamado WPS, que utiliza a linguagem de programação Ladder e permite realizar diagnósticos rápidos e cópia de parâmetros. Ademais, também transferência de informações e monitoreio online. O WPS também tem como função trabalhar como um assistente de configurações. Seria basicamente uma interface gráfica amigável que ajudaria ao operador a programar corretamente este variador. Se eu tenho a IATM opcional Bluetooth, é possível, em vez de programar com uma computadora, no variador, podemos programar com um app instalado em um telefone, em um smartphone, podendo este ser o Android, okay, ou iOS. E com este software podemos parametrizar, programar, monitorar parâmetros, realizar backup, restauração e comparação de parâmetros, através, então, como já comentei, da conexão Bluetooth da CFW900. Uma outra característica que temos da CFW900, frente ao seu antecessor, é que este produto tem uma densidade maior da corrente. O que significa isso? Significa que diminuímos o tamanho do variador em relação ao 11 e conseguimos aumentar a capacidade de corrente. Então, se compararmos acá, notem que algumas mecânicas são menores que da CFW11. Por exemplo, a mecânica B da CFW900 é 13% menor que da 11. Mecânica C é 9% menor que da 11 e a mecânica D é 17% menor que seu equivalente 11. Em relação à densidade da corrente, temos aqui uma boa evolução nas mecânicas A, B e C. Notem que as mecânicas A, B e C têm uma densidade de corrente 26% superior aos modelos equivalentes da CFW11. A mecânica C chega a ser 66% e a mecânica E 15% superior ao CFW11. Qual a vantagem de termos um equipo mais compacto e de maior densidade de corrente? Podemos pô-lo em tabuleiros mais compactos, podemos ensamblar os tabuleiros menores. Com isto, temos aqui uma comparação. O CFW11, que tem uma capacidade de corrente hasta 211 amperes, necessita de um tabuleiro de altura de 600 milímetros. Já seu equivalente 900 para 242 amperes, basta, temos aí um tabuleiro de 400 milímetros. Isto nos dá uma redução de espaço no tabuleiro de 33%. Por fim, quais são os diferenciais, os principais diferenciais da CFW900? A primeira coisa é que este equipo é fácil de utilização. Então, menor tempo depois de marcha, menor tempo depois do comissionamento, tem mais memória e poder de processamento. Tem um amplo ramo de potência e um tamanho reduzido. É o que eu havia comentado. Maior densidade de corrente de potência. Funções de segurança sem necessidade de acessório adicional. Ademais que este equipo cumpre com a classe de eficiência IE2, normativa Eco Design Internacional IEC 61809. Leva uma gestão térmica inteligente que evita o sobredimensionamento do equipo, evita a parada em condições de alta temperatura e sobrecarga. O produto leva protocolo de comunicação MQTT em um produto estándar, permite o equipo comunicar-se a uma nuvem, a uma plataforma em nuvem.
Tiene Bluetooth en el producto a través del ATM. Es práctico su monitoreo a través del software WPS Mobile. Também tem assistentes de configuração dedicado em software WPS para computador. O equipo leva componentes atualizados tecnologicamente que permitem a função avançada de ahorro de energia para motores de indução e novos algoritmos avançados de controle de motor. Por exemplo, controle de motores de ímãs permanentes. Daí a chip gráfica é moderna e os menus estão divididos em níveis que facilitam a programação de forma mais intuitiva. Además de isso, uma tecla de função help que apresenta na pantalla informações da programação que está sendo utilizada. Com isso, eu finalizo minha apresentação. Agradeço pela participação de todos e hasta uma próxima oportunidade.